Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, para quem não me conhece, eu sou Jalon Nunes, professor de filosofia e também tutor do programa Formação pela Escola aqui em Palmira dos Índios. Estou aqui gravando esse pequeno vídeo para vocês neste dia de hoje, nesse 16 de agosto, dia que é comemorado o Dia do Filósofo aqui em nosso país, pessoal. Então, a gente vamos falar um pouquinho sobre filosofia, sobre a função do filósofo, né, sobre essa capacidade que todos nós temos de filosofar sobre diferentes temas. Então, esse vídeo, pessoal, agradecer já de antemão a minha querida e amiga Aline Canuto, que me deu essa proposta, né, me fez esse convite para estar gravando esse vídeo para o programa Balanço Geral. Então, pessoal, o ato de filosofar, ele é intrínseco a cada um de nós, né? Todos nós temos essa capacidade, né? Aristóteles já dizia que o filosofar ele surge de quê? Surge da admiração do mundo, ao nos admirar das coisas, dos objetos, dos fenômenos, né? Das relações sociais, por exemplo, nós estamos filosofando. Essa admiração, ela se constitui num ato filosófico e surge também da análise das propostas, das próprias ações em que nós fazemos. É, portanto, ir de encontro, né, com as nossas próprias ideias e preconceitos de uma maneira crítica e aberta para as mudanças, né? Antes de falar um pouquinho mais sobre o ato de filosofar, né, sobre a importância da filosofia e do filósofo também, gostaria de lembrar que a própria Unesco ela já instituiu o Dia Mundial da Filosofia, só que o Dia Mundial ele é comemorado no mês de novembro. Aqui no Brasil é que nós comemoramos na data de hoje, 16 de agosto. Então, o objetivo, né, desde lá da iniciativa da Unesco até a iniciativa brasileira, é de pensar na necessidade de cada vez mais podermos o quê? Humanizar a reflexão sobre os acontecimentos atuais e podemos, portanto, promover um pensamento crítico, um pensamento criativo e independente. Essas são, portanto, características presentes em cada um de nós, mas que ganham uma perspectiva toda especial, né, com o fazer filosófico. O Dia do Filósofo, pessoal, ele é necessário para nos fazer pensar exatamente sobre o quê? Sobre a importância da reflexão e principalmente sobre a reflexão na ação, puxando um pouco para o lado educacional e pensando no que Paulo Freire chama de uma praxis social, ou seja, uma estreita relação estabelecida entre, abre aspas, um modo de interpretar a realidade e a vida e a consequente prática que recorre desta compreensão, levando a uma ação transformadora. Então, aquela história, né, que a gente conhece através do senso comum, de que é preciso a gente pensar, de que é preciso a gente planejar para que a execução ela saia bem feita, ela saia correta, ela saia organizada e ela atinja aquele objetivo que a gente tanto almeja. A filosofia, portanto, é o trabalho do filósofo que nos ajuda na concepção de ideias e que essas possam ser capazes de permitir a existência de uma sociedade mais humanizada, mais criativa, mais plural. Isto porque a filosofia ela nos ajuda a superar, né, preconceitos e a ter uma visão mais ampla sobre os fenômenos, sobre os objetos, sobre o próprio ser humano. É uma introspecção, uma reflexão que fazemos sobre nós mesmos, sobre o outro, sobre a sociedade, sobre a maneira como nos relacionamos. O pensar filosófico ele nos permite uma atitude crítica em relação a tudo que é posto para a gente no nosso dia a dia, para tudo aquilo que a gente pensa e pratica sobre N situações que vão estar acontecendo ao nosso dia a dia. A filosofia, pessoal, trazendo um pouco do resgate histórico, ela nasce na Grécia Antiga e os primeiros filósofos, que eram chamados de pré-socráticos, eles rompem com o pensamento mitológico e passam a utilizar apenas a razão para tentar explicar a origem do universo. Naquele contexto, os gregos estavam preocupados em explicar a origem do cosmos, do universo, né, de uma maneira racional, rompendo com o pensamento mitológico, que tinha uma característica mais religiosa naquele contexto. Então, por volta do século V a.C., os primeiros filósofos tinham a preocupação também já de uma busca sobre os limites e as possibilidades da nossa capacidade cognitiva. Mas, historicamente, Sócrates é considerado o pai da filosofia ocidental, porque ele inaugura, né, uma forma de filosofia, uma filosofia humanista, voltada para a reflexão sobre o homem, sobre a sociedade, sobre a política naquele contexto lá da Grécia Antiga, né? E esse modo de pensar, esse modo de fazer filosofia de uma maneira humanista, ela perdura até os dias atuais. Daí a importância do filósofo
né, do filósofo Sócrates, né, que é considerado um filósofo clássico, né, ao lado de outros filósofos não menos importantes como Platão e o Aristóteles. Então, desde aquela época até os dias atuais, a filosofia vai se debruçar, né, vai se preocupar, vai refletir sobre temas de importância, de relevância social, de importância atuais, né, como a questões relacionadas à ética, à virtude, à política, questões relacionadas aos temas ambientais, aos direitos humanos, o mundo do trabalho, dentre tantos outros. É uma reflexão que vai em busca de podermos refletir sobre esses temas, né, fazendo reflexões profundas, mas também agir mais coerentemente a partir desse movimento reflexivo. E então, pessoal, por fim, né, acredito para não ficar muito alongado, convido vocês a fazerem leituras, quem ainda não conhece os temas filosóficos, conhecerem os principais filósofos, se apoderarem desse manancial de conhecimentos que a filosofia proporciona. E finalizo, portanto, com a frase do filósofo austríaco, o Wittgenstein, que ele vai dizer: os limites da minha linguagem significam os limites do meu mundo. Então, o mundo está aí para ser conhecido, né, para ser compreendido, para ser refletido, e nós temos essa capacidade de nos aperfeiçoar dia a dia, intelectualmente falando, socialmente falando, individualmente falando, né? Então, temos todas essas capacidades intrínsecas e que precisamos, então, portanto, desculpem a redundância aí, mas precisamos aperfeiçoá-las, torná-las mais agudas e mais profundas, no sentido de termos um conhecimento da essência das coisas, da essência dos objetos, da essência das pessoas, da essência da sociedade, para que possamos assim sair de certas amarras que são apregoadas pela própria sociedade, pelos próprios indivíduos. A filosofia nos ajuda a ter essa atitude crítica de poder contribuir com um mundo melhor, não pensando apenas no individualismo, mas na melhoria da sociedade como um todo. Então, feliz dia do filósofo para todos aqueles que são filósofos de profissão e para aqueles que não são, mas que executam, né, que praticam um pensar filosófico no seu dia a dia, na sua prática pessoal e, por que não dizer, também profissional. Então, um grande abraço e muito obrigado. Até o próximo.